皆さんおはようございます。2024年度、愛部調査教育フォーラム、開会を宣言いたします。はじめにですね、開会の言葉を、斉藤理事長より賜りたいと思います。斉藤理事長、よろしくお願いいたします。Bom dia a todos. Sem muitas demandas, gostaria de saudar os cônsules e os participantes do evento e desejar a todos um bom evento. Sem mais, gostaria de declarar aberto o Fórum Educação 2024. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao senhor Walter Saito, presidente da Associação das Escolas Brasileiras no Japão, a EBJ, pelo convite para participar novamente deste Fórum Educação das Escolas Brasileiras no Japão. Eu cumprimento a EBJ por organizar o evento e pela escolha de temas tão importantes para a comunidade brasileira no Japão. Eu queria também frisar que os assuntos a serem tratados hoje são de extrema relevância para o Consulado-Geral do Brasil em Nagoya. O tema do desenvolvimento infantil, que será abordado na palestra da doutora Kyoko Nakagawa, é de fundamental importância para pais responsáveis, independentemente do local de residência ou da nacionalidade. Eu considero muito pertinente a escolha do assunto, haja vista ser a infância um período que demanda extraordinária dedicação dos familiares. E, no âmbito das famílias brasileiras residentes no Japão, os desafios nesse particular são notáveis, como todos sabemos, né? Todos conhecemos, sabemos que são comuns situações aqui em que os pais enfrentam longas jornadas de trabalho, o que dificulta a busca por informações confiáveis, capazes de subsidiar decisões que são cruciais, né, relacionadas ao desenvolvimento de seus filhos. Além disso, não se pode ignorar o fato de que a falta de fluência no idioma japonês por parte de famílias brasileiras frequentemente representa uma barreira importante nessa busca. O Consulado-Geral em Nagoya sempre acompanha com muito interesse iniciativas que visam ao aperfeiçoamento do ensino de crianças e jovens brasileiros, com um olhar especial em sua integração à sociedade japonesa. Da mesma forma, isso é um outro lado da mesma moeda, o consulado promove certames e se engaja em ações voltadas a fomentar o interesse pela história e cultura brasileiras, visando, sobretudo, ao fortalecimento da identidade nacional desses jovens. Bom, nós procuramos assegurar que eles possam exercer seus direitos da forma mais plena possível, desenvolver seus talentos e superar as dificuldades cotidianas, naquele que para muitos ainda é um país estrangeiro. Nesse contexto, buscamos contribuir sempre, na medida de nossas possibilidades, para o fortalecimento das escolas brasileiras no Japão. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para reiterar meus cumprimentos à doutora Kyoko e ao Projeto Kairu pelo excelente trabalho que vem realizando já há vários anos junto a filhos de brasileiros que retornam do Japão e que precisam se inserir no sistema de educação brasileiro. Na edição de 2023 deste fórum, eu tive a oportunidade de acompanhar a palestra da doutora Kyoko sobre a convivência com crianças que apresentam necessidades especiais. E, bom, eu noto a cada ano que o tema da palestra é cuidadosamente escolhido de forma a acolher as demandas atuais da comunidade brasileira no Japão. Bom, eu não vou me alongar, eu queria manifestar meu desejo de que todos aproveitem o fórum e também reafirmar o compromisso do Consulado-Geral em Nagoya de continuar a empenhar-se ao máximo em suas ações em prol do bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Muito obrigado, tenham um bom evento. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o gentil convite, né, de participar neste sábado ensolarado aqui em Hamamatsu, né, do Fórum de Educação.
organizado pela Associação de Escolas Brasileiras no Japão, a EBJ, né, sob a presidência de Walter Saito. Cumprimentar a palestrante principal, Kyoko Nakagawa, cumprimentar meu colega, embaixador Luiz Galvão, que, à frente do consulado em Nagoya, dá uma ênfase muito especial à área de educação. E eu louvo enfim, esse trabalho realizado por Nagoya. Muito rapidamente, eu quero dizer que eu tenho realizado reuniões constantes com diretores das escolas brasileiras de nossa região. Aqui são 9, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é a pouca carga horária de japonês nas escolas brasileiras, né? Uma vez eu perguntei às professoras e é em torno de 2, 3 horas de horas de aula de japonês nas escolas brasileiras. Ora, isso, no meu ponto de vista, é um dado muito preocupante, porque nós vivemos num país assim com uma concorrência, com uma competição muito grande. E essas crianças, ao final do ensino médio, elas não vão conseguir competir com os japoneses, elas não entrarão nas universidades japonesas, não entrarão nas escolas técnicas japonesas e terminarão como os seus pais no chão de fábrica, né? Então, eu acho que a gente está formando uma geração de jovens trabalhadores de fábrica. É inegável a importância, né, das escolas brasileiras para a comunidade brasileira, né? Como o embaixador Galvão bem acentuou, tem uma carga de trabalho muito grande, inclusive trabalhando horas extras, fim de semana. Uma coisa que me chamou a atenção, em 2022, eu fui procurado pelo diretor de Recursos Humanos e Recrutamento do Departamento de Economia e Indústria da província de Shizuoka. Senhor Yasutoshi Maeshima, ele queria empregar brasileiros, estudantes brasileiros, que saíssem das escolas brasileiras, né? Empregar, assim, tanto no governo de Shizuoka, quanto em instituições públicas e entidades. E ele me disse que ele não conseguiu recrutar nenhum brasileiro, porque nenhum tinha o nível de japonês exigido. E aí ele disse que recrutou filipinos, vietnamitas, mas não conseguiu recrutar brasileiros. Então, isso é um dado muito preocupante, principalmente que nós temos notado que nós estamos passando de uma fase do movimento Decasec para o movimento imigrante. Hoje em dia, quase 80%, 90% das famílias permanecem no Japão, por uma série de razões, crise econômica no Brasil, violência urbana. Então, os imigrantes brasileiros não voltam mais ao Brasil, em sua grande maioria. E eu gostaria muito de fazer uma pesquisa sobre isso. Quem sabe a AEBJ nos ajuda a fazer essa pesquisa. Então, diante desse novo quadro, né, eu acho que as escolas brasileiras teriam que aumentar a carga horária de japonês, de 2, 3 horas para 10. Existe uma escola coreana em Osaka, 50% é feito em coreano, 50% em japonês. Quem sabe isso fosse uma solução? Eu sei que é complicado, é caro, mas a gente tem que aumentar o número de horas de japonês ensinado nas escolas brasileiras, né? Então, só para terminar, diante desse quadro, eu estou propondo ao Itamaraty, há mais de um ano, que nós organizássemos, né, diante desse quadro educacional complexo, né, eu estou propondo que nós realizássemos uma conferência presencial e virtual intitulada, apenas uma sugestão, A Escola Brasileira no Japão do século XXI, a realidade de 2024, que é completamente diferente da realidade de 1990, 2000. Então, eu sugiro a realização de uma grande conferência que juntasse especialistas na matéria. Eu sei que tem muitos brasileiros que fizeram
tese de mestrado, doutorado nesse tema, podíamos juntar os três cônsules, professores, pais de alunos, diretores de escola e discutíssemos o futuro da escola brasileira no Japão no presente, em 2024. Essa é a minha sugestão que eu deixo aqui nessa reunião e eu espero, quem sabe, a EBJ possa nos apoiar nessa sugestão, nesse pleito. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Com certeza Marcia. estaremos aí tentando ajudar a promover esse evento. Ok, muito obrigado. ありがとうございました。日本語のね、重要性について、お話をいただきまして、誠にありがとうございます。引き続きですね、中川先生の、子どもの発達についての講演に進みたいと思います。中川先生、テーマは、デスエンボルビメント Movimento インファンティ。 infantil. はい。では、中川先生、ご講演よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。Bom, então, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a EBJ pelo convite. Eu não sei se vou conseguir ser de alguma forma útil, mas assim, gostaria de deixar mais do que, acho que não é uma aula, né? Mas assim, deixar alguma coisa que me aflige. Então, assim, dividir um pouco essa minha aflição com vocês também, né? Um prazer de estar aqui junto com o senhor cônsul de Nagoya, o senhor Luiz Galvão, o embaixador Luiz Galvão, Aldemir Garcia de Hamamatsu. Pena conhecê-los assim pela telinha, mas eu espero ter o prazer de conhecê-los pessoalmente em algum momento, né? E eu não estou conseguindo ver as carinhas aqui, porque a minha telinha é bem pequenininha aqui, mas eu sei que eu vi a lista das pessoas que se inscreveram para esse evento, e eu sei que tem muita gente querida, né, nós fizemos um encontro de amigas, então assim, tem bastante gente interessante, então assim, espero poder também bater um papo com vocês, tá? Então, vou falar, é que desenvolvimento infantil é um tema muito, muito amplo, né? Mas assim, espero poder estar falando um pouquinho sobre qual é a perspectiva que eu estou usando, né? De onde que eu estou falando. Então, como eu acho que a maioria conhece, me conhece assim, né? Kyoko do Kaeru. Então, assim, o projeto Kaeru é um projeto que oferece apoio sociopedagógico para as crianças que retornam do Japão para as escolas públicas aqui, né? E a gente tem trabalhado desde 2008, então o ano passado fez 15 anos, esse é o 16º ano do projeto, né? E esse projeto tem a outra faceta, que era, né, chamado de Seminário Projeto Kaeru, que era um projeto que eu ia, pelo menos uma vez ao ano, às vezes duas, percorrer várias cidades, né, onde tem concentração de brasileiros aí no Japão. Então, nós percorremos, no total, 20 províncias e 49 cidades desde 2009. Algumas cidades eu ia todo ano, outras cidades a gente ia cada 2, cada 3, mas assim, mas eu tenho, claro que muita coisa que eu vou comentar tem a ver com essas minhas idas, onde a gente fez atendimento, fez palestra, fez, né, entrevistas, uma série de coisas assim. Mas, fora isso, tem as pesquisas anteriores, né, que assim, em 2003 eu fiquei um tempo morando em Nagoya para fazer coleta de dados para o doutorado. Então, foi a época que eu conheci também muita gente das ONGs, né? As NPOs, os Kokusai Koryu Kyokai. Então, assim, são as associações internacionais de várias cidades. Então, foi aí que a gente começou a estabelecer um relacionamento de conversa, de troca de ideias, né? E todas as vezes que a gente fazia esse trabalho com o Seminário Kaeru, a gente fazia essa visita também, não só nos consulados, embaixada, mas né, principalmente com os representantes das embaixadas dos ministérios japoneses, Koseiro, Dosho, Monkasho, né? Então, assim,
HM Show, então, assim, Ministério da Justiça, das Relações Exteriores, dos Negócios Estrangeiros, da Educação, Saúde, Trabalho e Bem-Estar, tá? E também, em comemoração aos 15 anos, a gente fez uma roda de conversa, onde a gente trocou ideias com o pessoal de Ramamata, de Zen, né? Aqui, como está escrito aqui. E algumas observações e consultas que eu fiz agora em janeiro, quando estive ali na redondeza de Toyota e Miyoshi. Tá? Me pediram também para falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia, porque assim, a pandemia foi diferente no Brasil e no Japão, como a forma como a gente conseguiu lidar com ela, né? Ainda está presente, mas assim, de qualquer jeito, a forma como a gente tratou na pandemia foi diferente, mas a gente encontrou vários pontos em comum também, né? Então, vários estudos aqui também mostram quais foram os impactos. A grosso modo, digamos assim, foi um impacto muito grande na saúde mental, né? E na física, né? Mas, assim, o que isso acabou trazendo para as famílias, né? E todo mundo fala, mas como foi? O tipo do impacto que cada um recebeu dependeu muito, eu acho, né? Da faixa etária. Crianças que nasceram durante a pandemia tiveram alguns prejuízos que as crianças maiores não tiveram, mas assim, dependeu da faixa etária. Os idosos, por exemplo, também tiveram um impacto bastante grande, né? Nós presenciamos aqui muitos idosos que demenciaram muito rapidamente, né? Então, assim, depende da faixa etária, dependeu também das condições socioeconômicas, né? Então, assim, fique em casa, nem todos podiam ficar em casa, né? Então, assim, tudo isso vai influir também no desenvolvimento das crianças. E também os recursos internos, né? Então, como cada um está estruturado psicologicamente, emocionalmente, isso também, né? Eu coloquei aqui a resiliência, então, o quanto também tem capacidade de suportar certas angústias, certo estresse. Então, assim, tudo isso influi também em como foi esse impacto. Mas, assim, a grosso modo, trouxe também problemas na saúde, então, aumento de peso, sedentarismo, distúrbio de sono, de apetite, criançada que engordou muito, isso eu vi aqui no Cairo também, criançada que teve criança que teve problema de comprar alimentos e tudo, mas assim, teve crianças também que aumentaram muito de peso. A ansiedade faz com que a criança coma muito também, e meio que sem controle dos pais. Então, aconteceram uma série de coisas, né? Mas o aumento, por exemplo, do uso das telinha, tablet, computador, para quem podia, né, ter acesso, também trouxe distúrbio de sono, irritabilidade maior, né, desempenho escolar rebaixado, um monte de coisas assim, tá? E a gente presenciou também, infelizmente, algumas alterações nas relações dentro de casa, especialmente violência doméstica, né? A gente acabou vendo também casos de violência doméstica, não só em relação às mulheres, mas em relação às crianças, tá? Abuso infantil também acabou acontecendo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, eu penso que a gente fala em alguns aspectos, mas a divisão é sempre didática, né? Ela não é, elas são interdependentes, tá? Mas vamos pensar, grosso modo, pensar no desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social e o afetivo emocional, tá? Então, assim, eu coloquei aqui os autores de referência de onde a gente está dialogando, com quem a gente dialoga, né? Então, bastante com Piaget, Vygotsky, Erickson, né, Winnicott, e esses autores que trabalham também com a questão da infância, a psicodinâmica da infância, tá? Então, vamos pensar bem rapidinho, porque cada aspecto disso cada item desse dava para fazer uma palestra inteira ou até um curso inteiro, né? Mas, assim, vamos, a grosso modo, pensar desenvolvimento físico, né? Então, assim, a questão da maturação neurológica, questão da coordenação motora, inclusive a fina, né? O andar, o controle do esfíncter. O controle do esfíncter, para quem não sabe, se consegue
fazer uso da toalete, largar a fralda, né? Então, aquisição da fala. Então, assim, e outras capacidades que, assim, pular, andar de bicicleta, correr, cruzar a linha, uma série de coisas que, por exemplo, na pandemia, criança que ficou em casa sentada no sofá teve vários problemas, por exemplo, de atraso nesses aspectos, tá? Outra coisa, a dominância lateral, e na pandemia, realmente, essa falta de brincadeira ao ar livre prejudicou bastante, né? Agora vamos pensar um pouquinho na questão do desenvolvimento cognitivo, né? Então, é o desenvolvimento da inteligência, a capacidade de pensar, né? Então, são os aspectos intelectuais que envolvem memória, capacidade de focar atenção, concentração, capacidade de raciocinar, né? A questão do idioma, como disse o embaixador também, a fluência, o domínio, o número, o vocabulário, né? A riqueza do vocabulário ou a pobreza do vocabulário, né? Então, assim, era importante que a gente pudesse recuperar esses atrasos com jogos que estimulem esses raciocínios, mudança de regra, para ter um pouquinho de flexibilidade no pensamento, tá? Depois, eu acho que, assim, se alguém tiver dúvidas, eu gostaria de que fizesse perguntas, ou se não der para responder todas as perguntas, me perguntem por e-mail, tal, que eu posso estar respondendo, tá? Aí, outro aspecto é o desenvolvimento social, né, na interação com o outro. O que a criança aprende na interação com o outro, né? Aquisição de novos conhecimentos, visão de mundo diferente, percepção de mundo, né, diferente, aprender a respeitar as regras de convivência, né? Até o controle das necessidades fisiológicas são regras sociais, né? Então, assim, tem regras sociais. E perceber o que é esperado dele, o que é valorizado nesse meio que ele vive. Então, aqui entram os aspectos culturais, né? E introdução à cultura é uma coisa muito importante, porque, assim, a gente não consegue introduzir a cultura a qual você não pertence. Então, assim, você tem que fazer essa introdução através de uma pessoa que consegue, que está inserida naquela cultura, né? Então, assim, para as crianças, é como se você tivesse que entrar numa brincadeira e você não sabe qual é a regra do jogo, mas você tem que brincar e, se possível, você tem que ganhar. É uma coisa bastante complicada, né? Então, assim, aí eu acho que vai caber para muitos, são as pessoas que estão em ONGs, os professores das escolas, japoneses que possam estar dando esse respaldo para que a criança possa aprender esse tipo de regras também, né? Outra questão é o desenvolvimento afetivo emocional, e é ela que vai trazer uma série de questões para o desenvolvimento da personalidade, do caráter, da formação dessa criança e tudo, né? Então, assim, compreender, identificar, ser capaz de perceber o outro, né? Ser capaz de estabelecer laços afetivos, né? Conviver, fazer parte de grupos, sentir-se acolhido, amado, mas também sentir-se pertencendo e ser reconhecido, né? A criança que tem uma autoestima boa, ela consegue também respeitar e confiar no outro, aceitar e acolher o outro, né? Inclusive em toda a sua diversidade. Então, assim, é importante que a gente possa dar a ela aquilo que depois ela vai conviver ela vai compartilhar com os outros. A criança que não recebe acolhimento, não recebe atenção, ela não consegue fazer isso com os outros, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento a essas questões, tá? Então, por exemplo, muita gente pergunta assim, e os afetos, né? Os sentimentos que são positivos e negativos, reprime-se uns e outros? Não. A questão não é negar os sentimentos ditos negativos, mas aprender a lidar com elas, né? Então, assim, como é que faz essa expressão também? Essa demonstração desses afetos e desses sentimentos. E isso perpassa pela regra das questões culturais, né? Então, assim, isso é importante, é muito importante, né? Então, assim, no ano passado, quando eu estava falando das crianças ditas com necessidades especiais, eu acho que muita coisa passava por aqui, tá? E aí, esse ano também, em janeiro, eu conversei com várias crianças, vários adolescentes, e a impressão que eu tive só reforçou o que já estava também, né? Então, são crianças e adolescentes
com uma psique bastante frágil, né? Uma propensão grande para quadros de ansiedade, depressão, mesmo os pequenininhos, tá? Alguns prejuízos no desenvolvimento, mas não necessariamente ser uma criança deficiente ou portadora de algum distúrbio, sabe? Então, a criança tem algum distúrbio, né? Não precisa ser, mas que ela não está com desenvolvimento adequado, satisfatório, não está também, tá? Dinâmicas familiares bastante complexas, né? E muitas vezes resistentes a tratamentos ou sem conseguir ter acesso a serviços. Opa, tem alguém falando? Não? E o que a gente percebe bastante, eu acho que dos brasileiros que estão no Japão, é que muitas vezes o ter, né, o conseguir ter, comprar, ela é mais valorizado do que o vir a ser, investir em vir a ser, né? Então, muitas vezes são famílias não funcionais, mas assim, entre, por exemplo, investir numa educação ou comprar um aspirador novo, ou comprar um carro novo, muitas vezes acaba deixando de pagar a escola para poder comprar o carro. Então, assim, da gente poder repensar um pouquinho com eles esse tipo de valor, tá? O investir nesse vir a ser, tá? Tendência a delegar a responsabilidade para o outro. Então, assim, tem a casa, tem a família, daqui a um pouco, acho que tem uma prancha que eu coloquei, esse tipo de coisa. Tem a família, tem a escola, tem a criança, tem o meio. Então, assim, um fica jogando a responsabilidade para o outro, né? Então, assim, mas quem é que vai se responsabilizar por essa criança? Quem é que vai cuidar do desenvolvimento dela, né? E o que eu percebi também é que o número de crianças que são, de certa forma, segregadas e colocadas em classes especiais continua aumentando, né? Então, assim, no ano passado eu estava falando dessas crianças e a história que eu ouvi em várias escolas é que continua aumentando, né? Diagnosticados ou não, elas estão em classes ditas especiais, que agora receberam os nomes mais afetuosos, né? Então, eles fazem parte de uma classe que chama Nakayoshi. E aí, eu estava perguntando, mas o que é o Nakayoshi? É classe especial, né? Então, assim, o nome pode ser bonitinho, você troca a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, tem algumas coisas que me chamaram a atenção e eu queria compartilhar um pouco dessas aflições minhas, né? Uma questão que eu acho que aparece é essa, qual que é a postura do educador, né? Então, se a criança não consegue fazer alguma coisa, acho que a primeira pergunta que a gente pode se fazer é por que ela não consegue, não é? E a segunda seria o que eu posso fazer para que ela consiga, né? E tem uma coisa que eu acho que as pessoas não costumam fazer, que é, por exemplo, rever o método, né? Muitas vezes a gente percebe que existe um método fixo, meio que cristalizado, e eu já ouvi até professores dizerem assim, não, mas o método em si é até autopedagógico, então, assim, e aí como é que fica o papel do professor, né? Então, eu acho que era importante que a gente pudesse, inclusive, questionar o método. Por que esse método, talvez o método não esteja funcionando também, né? E, para isso, a gente precisa também da colaboração da família, do meio, da própria criança, né? Motivar essa criança para que ela também possa cooperar para o desenvolvimento dela, né? Cada um faz a sua parte. E não ficar aquela coisa de encostar a responsabilidade no outro, né? Aqui também eu vejo muito isso. A escola espera que a família faça, a família espera que a escola faça, e no fim, de quem é a culpa, né? A tendência é culpabilizar o lado mais fraco, né? Que é essa da criança, né? Então, a criança é que é problema. A criança é que é deficiente. Por isso que não aprende. Pronto, então não é mais responsabilidade da escola, não é mais responsabilidade da família, o meio também lava as mãos, e a criança fica, né, simplesmente excluída desse sistema todo e sabe lá o que vai acontecer no futuro com elas, né? Então, para a gente tomar um pouco de cuidado para que a gente não vá na contramão. Eu acho que
Na listinha que eu vi de participante, eu vi pessoas que são ligadas à área da educação, então provavelmente são professores, coordenadores, mas também eu acho que tem gente que tem filhos, né, ou tem dúvidas em relação ao desenvolvimento dos filhos e se inscreveu para a gente pensar junto. Então, assim, queria muito falar esse tipo de coisa, né? Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se o outro não fez, muitas vezes é difícil a gente ficar só cobrando, né? Se eu posso sanar um pouquinho do que o outro não fez, mas eu posso talvez amenizar um pouco a dificuldade dessa criança, por que não a gente também cooperar com isso, né? E esse tomar cuidado para não ir na contramão é porque eu acho que assim a lógica do capital e uma série de coisas, ela vai numa direção que não é talvez a do educador, tá? Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, eu vi muita criança, não só aqui, mas que certas coisas eu vi no Japão, né? Mas assim, que a criança não tem força suficiente, por exemplo, para abrir uma garrafa PET. Então, assim, de tirar aquela tampinha da garrafa PET. Então, diz, eu não consigo. Aí ela vem e fala, abre para mim, faz para um adulto. E o adulto muitas vezes pega e abre. Né? Já vi muitos pais aí que abrem, não consegue também puxar aquela alavanquinha, aquele anelzinho da latinha. Né? Então, de novo, como educador, a gente vai pensar o quê? Ué, mas por que a criança não está conseguindo? Acho que ela não tem força suficiente na ponta dos dedos. Inclusive, se a criança não tem força suficiente na ponta dos dedos, a coordenação motora fina dela também vai ficar prejudicada. E aí não adianta você ficar querendo que ela escreva numa letra bonita, legível, quando a coordenação motora dela, a fina, não está muito boa, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu aqui, eu fiz também para a criançada brincar, foi essa folha em feltro, na linha do Quiet Books, onde o pneuzinho, aqui a roda, ela é feita com a tampinha da garrafa. Então, a criança fica brincando de abrir e fechar, tira a roda, põe, tá? Mas não. Mas o que eu vi no Japão, por exemplo, até na Daiso vende, né? Então, se vende essas. Como é que eu vou chamar? É um artefato, é um objeto que a criança pendura na mochila, ela vem como um extrato, né? Para que a criança possa abrir essa garrafinha, abre a tampinha. Então, assim, sem esforço. Então, assim, será que isso é solução? Nós vamos ter eternamente uma criança. Então, assim, como a gente. E como é bonitinho, né? E a criança quer ter, vamos ter. Então, a criança pendura, compra. E é baratinho, então compra, pendura, tal, e ela não precisa mais fazer o esforço, nem o adulto tem que abrir a garrafa para ela, porque agora tem um aparelhinho que abre essa garrafa. Mas será que isso é a fala a favor de você fazer alguma coisa para que a criança possa se desenvolver? Né? Então, assim, a gente pode mudar um pouquinho essas coisas estimulando. Né? Então, assim, um outro exemplo, por exemplo, aumentar o vocabulário, né? Eu pus aqui, se o Aurélio tem 70 mil verbetes, será que a gente não pode ter uma parcela dela no dia a dia? Não ficar com um vocabulário muito, muito, muito restrito? Mas eu vi, por exemplo, muita gente dizer, eu vou, né? Muitos pais que falam assim, por exemplo, eu vou fazer. Tudo é fazer. Eu vou fazer o arroz, vou fazer feijão, vou fazer a batata, vou fazer a carne. Mas palavras como grelhar, fritar, assar, né? Elas não aparecem. Elas não aparecem, elas só aparecem o fazer, né? Assim como muitos bichinhos, né? Então, cada bichinho tem um nome, né? Desde insetos até os mamíferos de grande porte, tudo é bichinho? Não, né? Tudo isso tem um nome, cada coisinha dessa tem um nome, né? Tudo é flor, tudo é peixe? Não, cada peixe tem um nome, cada flor tem um nome. Então, assim, e tomar cuidado para a gente. Está sendo compreendido, sim. A gente, por exemplo, eu estava falando na questão do desenvolvimento cognitivo, né? O que faz a capacidade de raciocinar se desenvolver, primeiro, é o vocabulário.
né? Primeiro é a língua, né? O idioma, a língua. Por algum meio, o conhecimento vem. Escrito ou não, falado é língua, né? É pelo idioma. E qual é esse idioma? Não é o idioma que a gente usa no dia a dia, né? Então, assim, é o que os japoneses chamam de gakushu gengo, né? São os vocabulários que aparecem nos livros didáticos. Então, é ela que estimula, ela que consegue ajudar nesse desenvolvimento cognitivo. Só falar e a linguagem do cotidiano, o vocabulário do cotidiano, ela é muito insuficiente para que possa haver esse desenvolvimento de forma adequada, né? E uma coisa que eu acho que complica bastante, que é a acomodação. Então, muitas vezes, o adulto tenta falar uma língua para que a criança entenda. Você fala alguma coisa, a criança não entende, tenta facilitar. Então, acaba virando bichinho, acaba virando... É uma flor, né? É um peixe, é um animal, é um bichinho, né? Então, assim, não, da gente poder nomear e repetir várias vezes para que a criança possa aprender, né? Outra coisa que eu percebo, por exemplo, das escolas japonesas também, né? Então, coloca kana, né? Furigana nos kanjis eternamente. Então, a criança nunca vai aprender esse kanji se ela estiver só lendo pelo kana, né? Então, assim, é importante uma mãozinha no começo, sim, mas depois que você repetiu esse kanji 10 vezes, era melhor que você tirasse esse kana, né? Então, assim, para que a criança não fique acomodada, né? Porque ela percebeu que dá para ler tudo no hiragana, ela não vai aprender aquele kanji, né? Mesmo que esteja olhando essa mesma letra, por exemplo, depois de 50 vezes, ela ainda não sabe que letra é aquela, tá? Então, é importante também perceber qual que é a necessidade da criança naquele momento, mas a gente está visando sempre o passo seguinte, né? E aí, Professora, uma das... Oi, só um minutinho. A senhora pediu para avisar, a senhora tem mais 15 minutos, ok, tá? obrigada. Obrigada. Então, assim, prestar atenção nas necessidades da criança e uma coisa que eu vi naquela lista dos participantes de hoje foi uma questão que me chamou a atenção também, que é sobre a criança limítrofe, né? A criança limítrofe, ou mesmo o adulto limítrofe, né? É aquela pessoa que tem a inteligência, por exemplo, o nível intelectual dela não chega a ser deficiente, mas ela também não tem a inteligência normal, vamos dizer, aquela que bate na trave, sabe? Aquela que fica naquela faixa que não cai nem para a deficiência, mas ela também não está na faixa da normalidade. Então, o que acontece com essas crianças? Você explica, por exemplo, se você explicou 3 vezes e as crianças, no geral, aprenderam, para uma criança limítrofe, você vai ter que repetir muito mais vezes, né? E muitas vezes, como a criança limítrofe, ela não é aparente, não é muito visível, ela acaba sendo cobrada, né? Como se fosse uma criança sem dificuldade nenhuma, e ela também não é beneficiada por políticas públicas, né? Então, assim, ela não é beneficiada como uma criança que tem alguma deficiência. Então, ela é cobrada sem poder responder a essa cobrança. E isso faz com que ela também tenha autoestima muito baixa, ela apresente uma série de problemas, inclusive, de personalidade, né? Eu lembrei também de que, há uns meses atrás, acho que passou na NHK um documentário, e eu lembro que eu falei, eu quero ler, e é difícil comprar livro do Japão, mas assim, a Amazon japonesa não entrega nem e-book no e-mail da gente, mas enfim, no fim eu acabei conseguindo comprar, mas para quem se interessar, são livrinhos pequenos de um psiquiatra que escreve sobre as crianças que foram para a marginalidade, né? Então, assim, são crianças que não conseguiram, são crianças limítrofes, que acabaram indo à marginalidade porque elas não são muito introduzidas, elas não são muito acolhidas nem aceitas nos grupos ditos normais. Então, assim, o que acontece? As pessoas acabam excluindo porque ela tem uma dificuldade, né? Demora muito. Eu já expliquei para você não sei quantas vezes, você não aprende. Então, assim, ela tende a ser excluída, tá? Então, quem se interessar depois, tem uns livrinhos muito, muito legais para ler.
Outra coisa, então, pensar um pouquinho nessa questão, como é que a gente pode fazer essa estimulação, né? Oferecer acesso a materiais, dispositivos, instrumentos adequados para cada idade, né? Muitas vezes, eu acho que existe uma tendência de largar um tablet qualquer na mão da criança e deixar a criança se virar. E não é, não é isso que vai realmente ajudar essa criança, né? Tem crianças, cada criança tem uma habilidade própria e tudo, mas dependendo do estímulo que ela recebe, do meio e tudo, ela vai desenvolver para aquela direção, tá? De novo, a desigualdade na pandemia, né? E a questão do ter e ser que eu acabei de falando naquela hora, né? Investir no vir a ser. Aí eu queria colocar uma outra coisa, que é a importância de brincar, né? E a dos brinquedos, das brincadeiras. Então, eu ouço muito, já ouvi muito pais dizerem assim: eu não pago para o meu filho vir brincar na escola, né? Ou então, em casa também, não fica aí brincando e vai fazer não sei o quê, né? Vai ajudar a fazer não sei o quê. Tá. E eu gostaria que os pais, né, entendessem muito que o brincar é extremamente importante, né? Ela não é só uma estimulação cognitiva, física, mas também emocional, social. Então, assim, é muito importante aprender a brincar e os pais. É claro que não vai brincar o dia inteiro, né? Existem limites importantes para serem colocados, mas que o brincar é extremamente importante. E não é um brincar só no tablet, tá? É um brincar na rua, ao ar livre, brincar com outras crianças. Então, assim, e muita gente, já ouvi muita gente dizer também, não, mas brinquedos são caros, né? E um tablet resolve todo o problema. Não resolve. Então, assim, os brinquedos são caros, mas existem vários brinquedos que a gente pode, usando a criatividade, a gente pode tentar montar de outro jeito. E o mesmo brinquedo também, se você muda as regras, se você muda o jeitão de lidar com ela, você pode também fazer com que ela vire um outro brinquedo, vamos dizer assim, né? Então, aprender com jogos de situação-problema, né? Então, assim, se os jogos apresentam uma situação de problema, a criança tem que aprender a resolver. E toda criança quer ganhar no jogo. Então, assim, é muito, muito interessante usar essa forma lúdica de trabalhar, né? Então, assim, existem várias técnicas psicopedagógicas, né? Que eu acho que quem precisar, quem quiser, depois ler, por exemplo, os livros do professor Lino de Macedo, tem a professora Chizuko Kishimoto, né, que tem também os livros sobre brincadeiras e brinquedos, né? E existem vários jogos de coordenação motora, né? Mas os jogos legais são esses, ou de esporte que a criança faz também, competitivos e cooperativos, né? Então, assim, jogos de grupo, por exemplo, esportes grupais, fazem com que as crianças aprendam a conviver em grupo, né? Então, assim, vôlei, futebol, vários jogos assim, né? E ela acaba se sentindo pertencendo a um grupo, aprende as regras de convivência, e jogo é uma coisa muito boa para aprender a tolerar a frustração, né? Porque você perde agora e 5 minutos depois você pode ganhar, né? Então, assim, tipo, jogar dominó. Você perde, tudo bem, você aguenta um pouquinho, dali a pouco você pode ganhar. Então, assim, é importante que a criança aprenda também a perder, aguenta a frustração, né? Então, e é repetindo que se aprende tanto, né? Então, queria mostrar para vocês. Ixi, peraí, tá bom aqui, tá bom aqui. Ai, 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 peraí. Não. Eita, pronto. Esses são alguns jogos que tem no livro do professor Lino sobre as situações problema, né? O Rummikub, por exemplo. É um jogo caro? É. Mas se você pensar que dá para você montar com cartõezinhos, né? Ou até brincar com baralho, você pode fazer esse tipo de jogo, então ele não sai tão caro. Esse outro jogo que vocês estão vendo aqui à esquerda, em cima, chama Mancala.
Mas é um jogo, por exemplo, eu já usei aquela embalagem de ovo, por exemplo, para brincar. A embalagem de ovo, mais os feijõezinhos. Esse de baixo tem um gatinho todo quadriculado, é o jogo das 4 cores, né? Então, se você vai pintando, mas você não pode repetir. Se você tem 4 cores, por exemplo, você tem um amarelo aqui, o amarelo não pode aparecer em nenhuma das outras adjacências. Então, assim, você tem que ir pensando e de certa forma, planejando e fazendo. Esse outro jogo é o Sudoku, que vocês podem imprimir, é fácil. Então, assim, são coisas que nem sempre os brinquedos são caros, tá? Dá para a gente usar um pouco de criatividade e mexer com elas, tá bom? Então, Tá certo, obrigada. pessoal, vocês estão, tá?